O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a sua descendência, a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela a mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados, por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Moisés lhe falou: eu sou o Deus, como Deus lhe falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é o Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de celebrar hoje a memória de São Carlos Luanga e seus companheiros mártires, jovens africanos que deram a sua vida, que derramaram o seu sangue por causa de Cristo. E quando nós ouvimos a primeira leitura de hoje retirada, o início da segunda carta, da primeira carta de São Paulo a Timóteo, nós temos até a impressão de que esta carta foi dirigida a São Carlos Luanga e seus companheiros, dirigida assim diretamente, porque São Paulo aqui está preso por causa de Cristo e chamando Timóteo à valentia na fé. No versículo 7, nós ouvimos aqui: pois Deus não nos deu um espírito de timidez, de covardia, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Meus irmãos, São Carlos Luanga e seus companheiros viveram isso. Isto é, eles não se envergonharam do Evangelho, eles não se entregaram a um espírito de timidez, de covardia, mas abriram seu coração à valentia do Evangelho. Pois bem, quem eram esses jovens mártires? Nós estamos falando aqui do final do século XIX, quando jovens da corte do rei Muanga II conheceram Cristo, conheceram o Evangelho e não queriam mais dobrar a cabeça e o coração a um poder absoluto. O rei Muanga, ele queria ser obedecido absolutamente, isto é, aquilo que ele dissesse, independentemente do que ele dissesse, seria lei, e lei inquestionável. E o cristão sabe, meus irmãos,
que importa obedecer a Deus primeiramente que aos homens. Atos, capítulo 5, versículo 29. Importa obedecer primeiramente a Deus. Não é que os jovens, que os pajens do rei, queriam se rebelar contra o rei. Eles só não estavam dispostos a obedecer aquilo que não deve ser obedecido, porque é contrário às leis de Deus. E o rei, Muanga, queria ser obedecido de um modo inquestionável, inclusive com serviços sexuais. E os jovens não estavam dispostos a isso, porque eles tinham descoberto alguém que vale mais do que a própria vida. Eles tinham descoberto Jesus Cristo, e eles não estavam mais dispostos a ceder. Meus irmãos, isso é tão atual, isso não é algo distante. Você vai dizer, não padre, mas não tem nenhum rei querendo que eu lhe conceda serviços sexuais, por exemplo. Mas nós temos governos, estados, ideologias que querem nos pressionar a fazer a sua vontade independentemente de Deus. Nós já refletimos aqui tantas vezes. Isto é, quer colocar goela abaixo em nós a sua ideologia e o seu pensamento, e quer que nós aceitemos aquilo de um modo inquestionável, que nós sequer questionemos. Pense você em tentar questionar a chamada ideologia de gênero. Você vai ser massacrado pela mídia, pela cultura atual. Tente você dizer, inclusive para médicos, né? Quando, por exemplo, uma mulher que já tem 3 filhos, crente aos pais, se ela tiver 4, os médicos já querem fazer a esterilização, porque como assim? Você quer mais filhos? Não, aí coloca até um terror de que você está colocando a sua vida em risco. Por quê? Porque na mentalidade atual, ter muitos filhos é algo não desejável. Tente você, num grupo de amigos, lá no seu trabalho, você conversando e você dizer, olha, isso, de acordo com o assunto que surgir, isso é pecado. 2 homens ou 2 mulheres que querem viver como se fosse uma família, isso é pecado. Nossa, você pode ser até preso por dizer isso. E as pessoas querem, e isso aqui não é recurso retórico, as pessoas querem reescrever a Bíblia. As pessoas querem que a igreja, mas a igreja tem que mudar de opinião nisso daqui. Como se aquilo que a igreja ensinasse fosse uma opinião e não algo que recebeu do próprio Deus. Então, existe uma pressão de todos os lados e nós somos pressionados de alguma maneira por tudo isso. Mas a pergunta é, quem é o Senhor da nossa vida? A quem nós iremos obedecer? Meus irmãos, como diz aqui São Paulo, nós não recebemos de Deus um espírito de covardia, de timidez, de medo, mas de fortaleza. E precisamos então estar dispostos a vencer o medo. Os mártires, São Carlos Luanga e seus companheiros, não é que eles não sentiram medo, eles sentiram medo, mas eles foram com medo. Não é que a santidade cristã não consiste em ausência de temor, mas em permanecer fiel, mesmo com medo, mesmo em meio à pressão interior. Então nós somos chamados
a algo semelhante. Imagine, esses jovens, eles tinham tudo para ter uma carreira frutuosa. Eles eram jovens, nós estamos falando aqui de jovens em torno de 14 a 30 anos. Quisito, um rapazinho, tinha 14 anos. São Carlos Luanga tinha 25, que era o chefe dos pajens, dos jovens, e que começou a incentivá-los à fidelidade a Jesus Cristo. E aqueles jovens todos compreenderam que a fé cristã não consiste em ideias bonitas, em uma doutrina muito arrumadinha na cabeça. Sim, a fé cristã compreende também uma doutrina clara, mas não apenas, mas é uma mudança de vida, há uma adesão a alguém. Eles aderiram a Cristo, e eles descobriram que Cristo tem mais valor do que a própria vida. Eles descobriram que por Cristo vale a pena viver e morrer. Percebe, meus santos, que nós precisamos fazer essa descoberta, senão seremos cristãos medíocres, superficiais, querendo algum ganho com a nossa fé. Isto é, você busca Deus para alcançar algo de Deus. Você não busca Deus para o que der e vier. Você busca Deus para que Ele proteja a sua vida. Você busca Deus para que Ele acalme o seu coração. Você busca Deus porque rezar faz muito bem, porque ir à missa, eu saio em paz quando eu saio da igreja. Mas você buscaria Deus se isso colocasse a sua vida financeira, o seu conforto e a segurança da sua vida em risco? Esses jovens isso fizeram. Eles foram presos porque eles se recusaram a fazer aquilo que não agradaria a Deus. Enquanto isso, tantos cristãos, tantos católicos que se dizem católicos e com tanta facilidade fazem aquilo que desagrada a Deus. Olhe para o seu coração. O que você tem feito que você sabe que tem desagradado a Deus? Ah, padre, mas é besteirinha. Pior, né? Se você, por uma besteirinha, você desagrada a Deus, quanto mais quando vierem as coisas difíceis, aí é que você vai desagradar mesmo. Se você, por algo ridículo, você ofende a Deus, isto é, com pecados veniais. Ah, padre, mas é pecado venial, mas ofende a Deus. E se você, por coisas ridículas, você ofende a Deus, quanto mais quando vierem renúncias grandes, aí é que você ofenderá mesmo. Porque você é infiel nas pequenas coisas. Você será infiel nas grandes. Então, a santidade é um trabalho da graça em nós, mas é um trabalho que exige correspondência da nossa parte. Pois bem, eles se recusaram a renunciar a Cristo, eles se recusaram a obedecer ao rei naquelas coisas erradas, então eles foram condenados à morte, eles seriam queimados vivos. E o local da execução era em torno de 25 quilômetros de onde eles estavam. Seria mais ou menos você atravessar a região urbana de Cuiabá, Várzea Grande, indo em direção, digamos, a Santo Antônio. Algo em torno de uma caminhada de 5 a 6 horas. Imagine aqui, meus santos, não é, padre, mas uma caminhada, né, uma peregrinação de 5 a 6 horas, está de boa. Não, meus santos, aquilo era uma via sacra. Aquilo não era uma peregrinação.
uma caminhada livre. Eles estavam caminhando para a morte. Eles seriam queimados vivos. E o incrível, eles não apostataram. Eles não renunciaram à fé. E meus santos, eu não estou falando de homens maduros. Eu estou falando de rapazes, de jovens, 14, 15, 16, 18 anos, 20, 25, 30. De jovens que fizeram essa caminhada e enquanto eles caminhavam, batiam neles. Alguns tiveram as mãos e os pés cortados e deixados à beira do caminho sangrando para que morressem. Imagine como aquilo reverberava em suas almas, isto é, eles estavam vendo aquilo e sabiam que algo pior do que aquilo lhes esperava. Porque morrer queimado, crê em Deus Pai. E alguns eles amarraram juntos para que eles caminhassem amarrados, apanhando, sendo cuspidos. Imagine você fazer uma caminhada de 6 horas dessa maneira, sabendo que você está caminhando para a sua morte. E aqui, meus irmãos, nós vemos que a fidelidade não é questão de idade. Porque ninguém espera isso de um jovem de 14 anos, né? O Quisito, com o seu nome tão estranho para nós, né? Ninguém espera uma fidelidade de uma criança assim. Mas é obra da graça. Graça essa que nós precisamos suplicar. Que muito provavelmente, aquela fidelidade, aquela adesão daquele menino de 14 anos, está ausente do coração de todos nós aqui. E eles caminharam, chegando lá, foram queimados vivos e a Carlos Luanga foi reservada a morte mais cruel. Ele foi queimado aos poucos. Amarraram-no e lhe queimaram primeiramente os pés, para que ele sofresse muito, porque o rei Muanga estava com raiva dele, porque por causa dele, na cabeça do rei, ele tinha feito a cabeça de todos os outros pajens. Então a ele foi reservada a morte mais cruel. E o incrível é que durante o caminho e até durante a execução, um consolava o outro a permanecer firme na adesão a nosso Senhor. Meus santos, estamos celebrando esses santos mártires. Não há como celebrar um mártir e não sentir o coração arder de uma vontade de ter uma fé semelhante e ao mesmo tempo arder de vergonha por não ter uma fé semelhante. Isto é, por um lado, uma vontade de amar a Cristo, de aderir a Cristo de um modo igual. Por outro lado, você perceber quão covarde é o seu coração. São Paulo diz: não recebestes um espírito de covardia, mas infelizmente, não poucas vezes, é um espírito de covardia que está dentro do nosso peito. São Paulo que diz: sofre comigo pelo Evangelho. E nós que não estamos dispostos a sofrer por causa do Evangelho. São Paulo que diz no versículo 12: é por causa disso que eu estou sofrendo, mas eu não me envergonho, porque eu sei em quem coloquei a minha fé. E nós sabemos em quem colocamos a nossa fé? De fato, não como uma teoria, mas de fato sabemos em quem colocamos a nossa fé. Peçamos, meus santos, peçamos a São Carlos Muanga e seus companheiros, peçamos àquele menino de 14 anos, Quisito, que interceda por nós, para que nós tenhamos um amor semelhante a Deus, e estejamos dispostos, no nosso dia a dia,
Não espere ser queimado vivo por causa de Cristo. Provavelmente isso não vai lhe acontecer. Mas queira aderir a Cristo, ser fiel a Cristo nas pequenas coisas, nos pequenos sacrifícios. Procure alegrar a Cristo nas pequenas coisas, nos pequenos sacrifícios. Não queira desagradar a Cristo nem nas pequenas coisas. Peça a têmpera, a força, o entusiasmo desses mártires, de modo que aquela chama que crepitava no coração deles, chama que crepita no íntimo de nós, crepite também nos nossos corações. Nós somos batizados, nós recebemos a Eucaristia. Muitos aqui, se não todos, fomos crismados. Nós não recebemos um espírito de timidez. Nós não recebemos um espírito de covardia. Nós recebemos o Espírito Santo, o amor de Deus, que foi derramado nos nossos corações. Peçamos a Deus, por intercessão desses santos mártires, um amor semelhante, fervoroso nos nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.